Sintomas de fibromialgia, artrite reumatoide, eczema, psoríase, então problemas de pele, a pessoa fica passando Roacutan, que detona o fígado. E muitas vezes, o que é? São esses parasitas, esses vermes. Candidíase de repetição também está relacionado ao Ascaris tumicoides. Fadiga, quem tem fadiga e cansaço crônico, bruxismo, rangendo os dentes, dá muito em criança isso, vai dormir, começa a ranger os dentes, então babar. Veja se seu filho fica babando à noite, né? Fala que é coisa de velho, ficar dormindo no sofá e babando, mas não, pode ser parasita, e dá muito também em criança. Problema de ATM aqui, quando abre aqui, não instala, tem parasita. Eu tive uma paciente, inclusive ela vem aqui em casa domingo, né? Visitar a gente aqui, que se tornou amiga. Ela morria de dores aqui no ouvido, na ATM, era parasita. Acho que ela estava, não sei se era giardia, agora não lembro direito. Eu fiz a biorressonância nela e deu parasita. Sono agitado. Então, tudo isso pode dar, né, como efeito colateral, como o parasita morre, ou pode dar também por causa do parasita. Mas o protocolo IDF, nós damos todo suporte para efeitos colaterais, que lá a gente vai explicar o que usar, tá? Se você sentir algum mal-estar. Então, até os 30, olha só, gente, olha essa informação. Até os 30 anos de idade, nós acumulamos, pasmem, de 2 a 12 quilos de sedimentos no intestino. Quando a pessoa não limpa o intestino, por exemplo. Até os 30, quem tem 60, como eu, já deve estar com 50 quilos aí de sedimentos. Então, um colo sujo gera muitas toxinas, tá? Muitas toxinas, e essas toxinas geram inflamações, e essas inflamações geram dor. Muita gente tem dores aqui, né? Tanto no estômago como no baixo ventre. Então, intestino sujo. Todo paciente que tem dor tem excesso de sedimentos e tem verme, tá? Isso faz com que os nutrientes não sejam absorvidos no intestino grosso. Então, quem tem aí, responde aí para mim, mais sintomas aí dos parasitas, coceira anal. Esse a gente já sabe qual que é, né? É o oxiúrios. E sabe que é difícil matar esse verme aí? É aquele que causa prurido anal e aquela coceira anal. Porque ele fica assim, né? Ele fica entrando e saindo lá do ânus. Então, e tem a coceira vaginal, tá ligada a candidíase ou pode ser até outro tipo de verme. Cansaço crônico, fadiga, períodos de diarreia e constipação. Então, uma hora prende seu intestino, outra hora solta. Quem tem esses sintomas aí? Excesso de peso também. Barriga inchada, pele ressecada, ranger de dentes, olheiras, né? Olheira está muito ligado. Olha, a verruga. Quem tem verrugas, principalmente aqui no pescoço, no rosto, sabe que a verruga tem um vírus associado. E sabe qual é esse vírus? É o eritema pancreático. Tem o vírus associado e o eritema pancreático junto. O eritema pancreático é aquele que come as células produtoras de insulina e pode te ocasionar diabetes também. Então, a verruga tem um vírus na verruga e está associada com esse verme aí, com esse parasita eritema pancreático. Então, além dele dar problema de diabetes, de produção de insulina, ele ainda te dá verruga, porque está junto lá, ele fez uma gangue do mal já com um vírus lá da verruga. Cólicas menstruais está associado também a parasita. Ou pouca menstruação, ou até endometriose. Então, pouca menstruação, problema de cólicas menstruais, endometrioses, tudo isso está associado a um verme que chama Enterobis vermicularis. Então, além do Enterobis vermicularis, ainda tem a facíola hepática. E a facíola hepática vive no fígado, tá? E é um dos que pode dar câncer também. Problema de infertilidade, também o eritema pancreático está envolvido. Ele migra para o útero, tá? Ele pode ficar no pâncreas e migrar para o útero. E a facíola Burkiss, essa daí está associada com câncer também. Tem a facíola hepática e tem a facíola Burkiss também, que está associada à infertilidade.
e ela se instala também no fígado e se alimenta do quê? De progesterona. Então, de repente, seus hormônios, quem ainda produz, vivem baixos. Mas por quê? Porque tem verme lá. E por isso que dá problemas aí, calorões, né? TPM, irritabilidade. E quem faz modulação hormonal nunca sobe também os hormônios. Sempre estão baixos. Por quê? Porque tem verme lá comendo seu hormônio. E pode dar problema de infertilidade por causa dessa alteração hormonal. Endometriose, o que é? Predominância estrogênica. Se tem um verme comendo a sua progesterona, você vai ficar com o estrogênio alto, vai ficar com predominância estrogênica. E aí causa aborto, por exemplo. Porque para manter o bebê no útero, precisa da progesterona. E predominância estrogênica causa endometriose. Então, desregula seus hormônios. Problemas de digestão, olha, está relacionada com a giardia. Olha o que a giardia faz. Ela atrapalha a absorção de nutrientes, ela se alimenta da B12, então muita gente com deficiência de B12, que já a B12, quem tem deficiência tem problema de memória, de concentração, além de poder ter problemas de formigamentos nos pés, nas mãos, porque a B12 é necessária para a formação da bainha de mielina. Ela também, a giardia, ela se alimenta do magnésio, seu magnésio não consegue sumir e ainda você fica com sono agitado. E a deficiência de B12, além da giardia, o Ascaris também está envolvido. Ele também, olha o que o Ascaris faz. O Ascaris é um dos piores parasitas, né? Ele, além de comer os nutrientes, ele dá problemas até de visão, ele também causa amolecimento dos ossos e dos dentes, né? E ele ainda por cima se alimenta de vitamina C. Por isso que, de repente, você está suplementando, está se alimentando bem, está desnutrida. Foi o que aconteceu comigo. Eu estava com 49 quilos há um tempo atrás e fiz uma biorressonância e deu desnutrição. Estava faltando um monte de coisa em mim, até enzimas digestivas. Eu falei, não é possível. Eu tomo 40 suplementos por dia, eu me alimento bem. Como assim? Aí eu fiz o protocolo IDF, né? Acho que eu fiz na segunda turma. Ou na primeira. Acabou com o meu problema. Comecei a absorver bem. Em poucos meses eu readquiri meu peso. Hoje eu estou com o meu peso ideal. Então, gente que está muito magra ou muito gorda é parasita também. Anemia, caso de anemia, está associada a um verme que chama Nicartus americano, tá? Que ele se instala no pulmão. E também está associado a um ancilostoma, que se instala no duodeno e no intestino grosso também. Arritmias cardíacas. Quanta gente que tem arritmia cardíaca está associada ao parasita worm, que dá um monte de verruga na pessoa. Então, esse parasita, além da arritmia cardíaca, de quebra ainda te dá um monte de verruga. A candidíase, a gente já falou, tá ligada ao Ascaris e também à Candida albicans. Então, para tratar a candidíase, tem que eliminar fungos, vírus e vermes, que é o Ascaris e os estrondiloides. Olha só que gangue é essa. Quem tem candidíase tem fungo, tem vírus e tem vermes. Tá? Então, precisa limpar o fígado também, que está associado à intoxicação por solvente, que está no material de limpeza, nos cosméticos. Então, esses solventes aí, essas toxinas, que debilitam seu organismo, e o cloro alimenta a parasita ainda por cima. Olha só, a pneumonia, bronquite, asma, está relacionado de novo ao Ascaris, que se aloja também no pulmão. E a úlcera, muita gente com úlcera gástrica aí está relacionada a H. pylori, né? Que migra para o estômago, que o lugar dela é lá no duodeno, mas com a alcalinização, por causa de prazóis aí, muita gente tomando omeprazol, ela sobe lá para o estômago, causa úlcera e pode causar até um câncer, dependendo da virulência dessa bactéria. E a salmonela, né? Quem come fora, aquela saladinha, né? Bem diet aí, tá cheio de salmonela, né? Então, quem come fora e pede salada é mais propício a pegar, né? E tem muita gente que pensa, né, que a salmonela é do ovo. Realmente tem salmonela no ovo, mas tem muito mais aonde? No alface que você pede lá na salada, né?
E alguns também, outros vermes relacionados à diminuição da imunidade, afetando o sistema imune. Por exemplo, o eritema pancreático, de novo ele, né? Ele já causou problema no pâncreas, já causou problema lá na candidíase, e agora vai causar também problema no sistema imune. O Ascaris, de novo ele, né? Que pode se instalar no timo. Sabe onde é o timo? Essa glândula aqui, ó. Fica bem aqui no meio do peito, né? Entre os mamíferos aqui da mulher. Então, o timo é uma glândula que produz os linfócitos T, que aumentam a nossa imunidade. Então, o Ascaris pode se instalar lá, né? Como o toxoplasma pode se instalar na adrenal, impedindo a produção de cortisol, te dando fadiga, te dando cansaço, né? E artrites, artroses também estão relacionadas a fungos. Outro dia eu fiz a live de fungos, né? Quem perdeu, assiste lá. Síndrome fúngica, né? Os fungos, o que ocasionam, né? E olha só que interessante que eu vou falar agora, o autismo. Quanto autismo que está tendo hoje em dia. Há 50 anos atrás, era um caso, eu não lembro exatamente aí a relação, né? Mas era um caso para 50 mil, alguma coisa assim. Até 2026, daqui 3 anos, vai ter um para um. Nasce um normal, um com autismo, um normal com autismo. E sabe por quê? Tem várias causas do autismo, mas uma delas é a microbiota da mãe. Então, a criança não pega autismo, ela não fica com autismo, ela nasce com autismo, por causa da microbiota da mãe. Então, você, mãe, não se sinta culpada porque você não sabia. Agora que você vai ficar sabendo e tiver mais um filho, e se der problema nele, você é culpada sim, porque você vai saber agora o que acontece. Então, o bebê está lá vivendo o feto, né? Está lá na barriga da mãe, onde tinha um meio que tinha um monte de toxinas ambientais. A mãe entrava em contato com metais, com agrotóxicos, com cloro, com materiais de limpeza, parabenos, vários tipos de toxinas, tá? E já lá também existiam os vermes. E a alimentação da mãe, que é péssima, né? Estou falando de uma mãe aí que não tem conhecimento. Já era toda inflamatória, né? Comia glúten, leite, derivados, produtos alimentícios, miojo, toda aquela porcariada. E tem mãe que ainda dá isso pro filho, hein? A mãe assassina, né? Então a mãe já estava toda inflamada, né? E tudo isso vai gerando mais inflamação. E a criança está lá no útero da mãe recebendo tudo isso. Então, uma criança que já nasce intoxicada tem que limpar esse terreno biológico para ter uma qualidade de vida, porque essa criança já nasceu doente. E cada vez vai ficar mais doente. Então, por isso que é tão importante as mães, antes de gerar o filho, fazer essas limpezas, fazer essa desparasitação, readquirir novos hábitos alimentares, que no protocolo IDF a gente também vai ensinar. A gente vai tirar vai excluir muita coisa de veneno aí que você consome, tá? Então, e também está relacionado o autismo a uma bactéria, o Clostridium, e a um excesso de fungos. Então, olha, fungos, bactérias, vermes, terreno biológico inflamado, toxinas. Poxa, não teve sorte, nasceu com autismo. E não é só autismo, não. Quanta doença. Hoje em dia as crianças já estão com hipotireoidismo, já estão com obesidade, já nascem totalmente doentes. Ou TDAH, né? Que é o déficit de atenção e hiperatividade. É devido a parasitoses também, toxinas ambientais, mamadeira e micro-ondas, né? Que ainda tem gente que usa isso. Então, todos eles se alimentam, todos esses vermes se alimentam dos nossos nutrientes. Então, não adianta gastar rios de dinheiro numa suplementação. Eu suplemento de A a Z. Todo que é suplemento, coenzima Q10, magnésio, B12. Você está dando dinheiro lá para onde você comprou e está alimentando o verme que você tem, né? Se a pessoa está cheia de verme, cheia de parasita no corpo, não está adiantando nada. Então, gente, tem que agir com a cabeça. Tem que agir com o raciocínio. Qual que é a ordem das coisas? Limpar, retirar para depois colocar. Essa é a minha frase, né? Que eu sempre falo. Retire e depois coloque. Retira verme do seu corpo. Retira o alimento inflamatório do seu corpo. Limpe o intestino.
limpa fígado, se puder, ainda faça uma limpeza de metais, tá? Que lá no protocolo IDF não é específico para limpeza de metais, mas a gente dá uma mãozinha lá, a gente cuida um pouquinho dessa parte também. Não é específico para isso, mas a gente ensina lá como fazer para tirar metais também. Porque está tudo ligado, gente. Metais, vírus, bactérias, fungos, vermes, estão todos ligados. E um protege o outro. Então a gente é mais forte que eles. A gente tem que pensar, nós somos mais fortes que essa gangue do mal. Eles não vão me dominar. Agora, se você não acredita em nada do que eu estou falando, continua a sua vida à base de remédios assim, à base de remédios, então aí realmente não vai ter jeito, né? O fim é triste. Infelizmente, o fim é triste em questão de saúde e em questão de bolso. Porque muita gente fala, mas eu não quero gastar com isso, com limpeza, com essas coisas, né? Mas quantos anos você está gastando com remédio? Sem efeito nenhum, sem cura nenhuma, sem tirar causa.